Boa tarde, fraternidade do oração-ação, irmandade, amizade. Muito bom estarmos juntos, muito bom permanecermos juntos. Muito bom caminharmos, avançarmos para estarmos cada vez mais juntos. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas todos vocês, todas vocês. Mais que um encontro entre nós, é um encontro em nós que nós estamos propondo aqui, com aqueles 3 pilares: conhecimento, autoconhecimento e prática do bem. Porque tudo o que se conhece em profundidade fora remete ao que temos dentro. Tudo o que conhecemos em profundidade dentro remete ao que está fora. Essa separação, essa fragmentação tão dominante nas mentes à nossa volta, elas são uma ilusão, uma superficialidade. Nós mesmos não somos, não nos cansamos de dizer, não somos homens, nem mulheres, nem brancos, nem negros, nem brasileiros, nem estrangeiros, nem ricos, nem pobres, nem altos, nem baixos. Nós apenas estamos, é apenas a roupa que nós estamos vestindo nesse momento. O que nos separa é provisório, é superficial. Em profundidade, somos um. Somos um em nós, somos um entre nós e somos um com o todo. Que assim seja. E que sejamos um cada vez mais conscientemente. É assim que vemos a evolução, é assim que vemos nosso processo de expansão. O autoconhecimento é, na verdade, um autodescobrimento. A matéria, a superficialidade, nos estimula, nos empurra para a fragmentação. Quando nós não nos detemos na superfície ou na matéria, mas buscamos o que ela simboliza, o que Deus, o que a vida está querendo nos dizer com cada situação, com cada problema de saúde, com cada problema relacional, com cada problema no mundo. Nada é por acaso. Tudo que acontece à nossa volta foi trazido pela lei de atração porque nos serve, porque é remédio, porque é lição. Conhecimento e autoconhecimento jamais podem ocorrer na superfície, como imediatismo, na matéria exclusivamente. Tudo simboliza, tudo significa. Quando Jesus, repetindo os profetas, anunciou o grande desafio existencial, porque eles, tendo olhos, não veem, tendo ouvidos, não ouvem, se trata exatamente dessa visão mais profunda da vida, de buscar o que a vida nos reserva em cada situação, do que a vida nos cura, o que ela nos quer ensinar. Então, avançar no autoconhecimento é necessariamente, se feito em profundidade, avançar no conhecimento. Avançar no conhecimento é necessariamente, se feito em profundidade, avançar no autoconhecimento. Estamos em O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, longa entrevista,
feita pelo grande pedagogo, discípulo de Pestalozzi, professor Denisard, autor de diversos livros sobre educação na França. Estamos no capítulo 12, que tem por título A Perfeição Moral. E estamos na questão 919, em que Kardec pergunta a ferramenta, o caminho, o como evoluiremos. Qual é o grande caminho para a evolução? Em outras palavras, ele diz o seguinte: qual é o meio prático mais eficaz que tem o homem para se melhorar nessa vida e resistir às más tentações? A resposta é ainda mais sintética que a pergunta e diz assim: um sábio da antiguidade já disse, é preciso conhecer-se a si mesmo. Conhecer-se a si mesmo é a grande tarefa, é o grande veículo, é o grande caminho para a nossa expansão de consciência, para a nossa evolução. Evidente que não é conhecer o corpo. Evidente que não é nem mesmo conhecer a mente com o seu ego, o seu inconsciente, o seu superconsciente. Nos autoconhecer é uma espécie de striptease, um autodescobrimento, onde o ser, na medida em que avança, vai se libertando da ilusão de uma casca, depois de outra, depois de outra, depois de outra. Para avançarmos ao ser, precisamos nos libertar do não ser. Esse não ser ao qual temos nos apegado, com o qual temos nos identificado e que é a base de toda a desarmonia, de toda a violência. É supondo sermos homens que entramos numa guerra dos sexos contra as mulheres e vice-versa, claro. É supondo sermos ricos ou pobres que entramos numa luta de classes. É supondo sermos de uma nação ou de outra, de uma religião ou de outra, de uma ideologia ou de outra, escravos voluntários, que entramos em guerras nacionais, em disputas religiosas. Vistos em profundidade, somente a visão em profundidade poderá nos trazer a paz. Ao descobrir que não somos nada dessas roupas, somos espíritos sem sexo, sem nacionalidade, sem religião, sem classe social, sem cor da pele, a violência morrerá pela raiz. Toda violência morre pela raiz para quem compreende-se e compreende a vida em profundidade. Para quem, de posse dessa compreensão do fora e do dentro, se dispõe à prática do bem. A vivências sucessivas, cada vez mais amplas e profundas, do amor. É para isso que estamos aqui. Questão 919. Temos repetido em todos os dias, é o caminho do autoconhecimento. Mas Kardec reperguntou na 919A. Ele disse assim: compreendemos toda a sabedoria desse ensinamento, conhece a ti mesmo. Mas a dificuldade está justamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Qual é o meio de se conseguir isso? Estamos já no nosso
8º encontro. Sugerimos, estimulamos, indicamos a todos os amigos e amigas, mesmo os que já participaram dos momentos conosco, a ver ou rever os encontros anteriores. Há sugestões, estímulos imperdíveis. Hoje, vamos em mais um parágrafo da resposta da 919A, trazida por Santo Agostinho. Diz ele assim: aquele que tem a vontade séria de se melhorar deve examinar a sua consciência e arrancar de si mesmo as más tendências, como arranca as ervas daninhas do seu jardim. Deve fazer o balanço moral de seu dia, como o comerciante faz das suas perdas e lucros. E eu garanto que os lucros serão maiores que os prejuízos. Se puder dizer que o seu dia foi bom, poderá dormir em paz. Olha a paz de novo, bem supremo desse nosso momento. Se puder dizer que o seu dia foi bom, poderá dormir em paz e aguardar sem receio, olha a vitória sobre o medo, o despertar no mundo espiritual. Quantas pérolas num parágrafo tão curto. Vamos ver o que nós conseguimos discernir dessa beleza toda. Aqui, Santo Agostinho diz que aquele que tem vontade séria de se melhorar deve examinar a sua consciência e arrancar de si mesmo as más tendências. Como arranca as ervas daninhas do seu jardim. É uma figura muito interessante. Um jardineiro que deixe de cuidar do seu jardim, arrancando as ervas daninhas quando elas nascem, quando elas são pequenas, deixando, portanto, que o mato cresça e gere sombras para as flores, para as plantas. Em pouco tempo, deixará de ter um jardim para ter apenas um matagal. Outra figura muito interessante é da prevenção ao câncer de mama. A mulher que deixasse para se examinar apenas de longos em longos períodos, correria o risco de, ao descobrir um nódulo, ele já estar num tamanho muito grande, exigindo terapêuticas mais drásticas. Ao passo que, assim como o jardineiro que tira as ervas enquanto estão pequenas, a mulher que se autoexaminasse, que examinasse o seu seio diariamente, como é a recomendação médica, se tivesse a incidência de um nódulo, o perceberia pequeno, minúsculo, abrindo-se para terapêuticas muito menos invasivas, doloridas, traumáticas. Não são símbolos interessantes para todos nós? Não seria bom que, para além do que aparece, das nossas manifestações que são evidentes, nós pudéssemos nos pesquisar em profundidade para evitar que o mal se desenvolvesse, que o mal crescesse?
que tomasse toda a energia, como o mato toma a energia das plantas no jardim, como o câncer ameaça o corpo inteiro no corpo humano, na saúde humana. Precisamos demais dessa autopercepção atenta, diária. E se for diária, nos estimulará a ser feita de momento a momento, porque agindo assim, perceberemos nossas expressões nos seus momentos iniciais. Vejam que a expressão humana tem basicamente 4 estágios. Não propriamente estágios, mas 4 formas de manifestação. Os pensamentos, os sentimentos, as palavras e as ações. Relativamente evoluídos estaremos quando pensarmos bastante antes de agirmos. Pensarmos bastante antes de falarmos. Evitaremos com isso palavras infelizes, gestos violentos. Evitaremos que façamos o mal. Porque o mal, depois de feito, exige a reparação, exige a reflexão, demanda muito trabalho. Inesquecível é aquela passagem sobre a calúnia. Um discípulo pergunta para um mestre o que é a calúnia e ele não responde, mas o manda entrar no mosteiro e pegar um travesseiro. Feita a tarefa, ele o envia à torre mais alta do mosteiro. Chegado lá, ele grita ao seu discípulo que rasgue o travesseiro de penas que ele tem na mão. Feito aquilo, mestre e discípulo e todos os que estavam em volta viram as penas voarem através do vento, irem alto, irem longe, se espalharem por toda a redondeza num bonito espetáculo. Mandado o discípulo descer, o mestre lhe dá uma outra ordem. Agora, você vai recolher todas as penas que saíram daquele travesseiro. O discípulo horrorizou-se, alertou o mestre, mas isso será impossível. Poderei coletar algumas, 20, 30, mas todas é impossível, mestre. E ele, aproveitando a situação, que escandalizava a todos, disse: assim é a calúnia, e nós podemos aqui, entre nós, dizer que assim é o mal. Uma vez que tenha se efetivado, ele é de muito difícil reparação. Assim como o câncer, uma vez que tenha se instalado grandemente num corpo, ele é de muito difícil cura. E assim o mato também no jardim. Emerge fabulosa a receita de Jesus da autovigilância. Realmente a autoobservação é uma conquista imprescindível para a nossa evolução. É como se um ator precisasse do diretor. E ele precisa. Mesmo que tenha falado tudo que estava no roteiro, mesmo que tenha feito os gestos
ensaiados e aprovados anteriormente, o ator requer, e a nossa vida requer, essa observação de mais alto, de forma que o diretor perceba as desarmonias e pare as cenas para recomeçar, recomeçar e recomeçar quantas vezes forem necessárias. Assim é conosco, sejamos capazes nós de arrancar de nós mesmos as más tendências, como diz Santo Agostinho aqui pra gente, como arranca as ervas daninhas do seu jardim, como retira os nódulos cancerígenos do seu seio. Deve fazer o balanço moral de cada dia, como o comerciante faz de suas perdas e lucros. Não apenas o balanço contábil, mas o balanço moral. Qual a diferença? O balanço contábil apenas constata, o balanço moral, quem faz o balanço moral traz para si mesmo a obrigação de pensar as raízes dos erros, a obrigação de pensar como se proteger da repetição dos erros, como assumir as consequências dos erros, aprender com eles e se transformar. Esse é o balanço moral que nós tanto precisamos. Por fim, Santo Agostinho diz que deve fazer o balanço moral do seu dia, como o comerciante faz de suas perdas e lucros, e eu garanto que os lucros serão maiores que os prejuízos. Agindo assim, se precavendo do erro que lhe trouxe prejuízos, fortalecendo e aprofundando o acerto que lhe trouxe os lucros, aprenderemos a ter cada vez mais aprendizado, cada vez mais cura, cada vez mais luzes do nosso cotidiano. Termina o parágrafo Santo Agostinho dizendo assim: se puder dizer que o seu dia foi bom, poderá dormir em paz. A paz só será paz de verdade se for paz na consciência. Alguém que cometeu um equívoco, alguém que cometeu um crime, uma violência, só terá paz, por mais que diga que aquilo foi a vitória, que o outro merecia, ou qualquer absurdo desses que nós repetimos tanto, só terá paz de espírito, só terá paz na sua consciência quando pedir perdão, quando reparar seu erro, quando aprender com o equívoco cometido. Vigiemos, sim, nossas ações, vigiemos, sim, nossas palavras que tantas vezes antecedem as ações. Mas vigiemos também nossos pensamentos, porque eles vão dando dicas dos equívocos que podem depois se concretizar com palavras e ações. E vigiemos os nossos sentimentos, que antecedem os próprios pensamentos, quase sempre, de forma que possamos, nos conhecendo, detectando as emoções que podem depois eclodir violentamente, nós nos tornemos capazes de evitar nossas desarmonias, nossas autoviolências e nossas violências aos outros. Diz aqui Santo Agostinho: se puder dizer que o seu dia foi bom, poderá dormir em paz.
e aguardar sem receio o despertar no mundo espiritual. Quem dorme em paz tem um bom sono, tem um bom despertar no mundo espiritual, porque o fato que grande parte dos investigadores do sonho e do sono desconhece é que quando o corpo está em repouso, o espírito se descola provisoriamente, ainda ligado por um cordão de prata, mas se descola e desperta no mundo espiritual. Só podemos ter uma qualidade de sono, uma qualidade de viagens astrais, de viagens espirituais, de desdobramentos, não importa como você chame essa experiência do descolar o espírito do corpo e de viver experiências, prestar serviços, realizar estudos, conhecer realidades, assim como misturar-se com espíritos de baixa vibração. Só poderemos tirar o melhor do nosso sono com a consciência leve. Por isso, Santo Agostinho diz: poderá dormir em paz e aguardar, sem receio, o despertar no mundo espiritual. O medo é uma das energias mais tóxicas da alma humana. O medo dos medos é o medo da morte. O dormir, o despertar no mundo espiritual, simboliza essa morte, já que a morte é o espírito se desligando do corpo, e o desdobramento, a viagem espiritual, é também o espírito não se desligando completamente, mas se afastando do corpo. É uma morte, um ensaio de morte que nós temos todos os dias, todas as noites. E que só viveremos esse ensaio, esse afastamento em paz, se formos dormir com a consciência tranquila. Façamos então diariamente esse exame de nós mesmos, dos nossos atos, dos nossos pensamentos, sentimentos, das nossas palavras e das nossas ações. Porque com esse tratamento alcançaremos o sono dos justos, o sono da consciência limpa. Muito bom, vamos saudar agora os amigos. Marco Aurélio Trindade diz: dia de luz, dia de paz, transmutação amorosa. Muito bom, Rose Lanziotti fala boa noite para nós, para todos os amigos. Enir Cajazeira diz: vigiando e analisando os nossos pensamentos e ações, orando e vigiando sempre. Muito bom. Andréa Santos dá o seu boa noite, Enir Cajazeira dá o seu boa noite. Mônica Silva, Adelaide Dias, uns saudando os outros, dando energias de saúde mesmo, saudando uns aos outros. Mônica lembrando dos amigos encarnados e desencarnados, das vítimas das guerras e dos desastres climáticos pelo mundo. Que essa nossa fraternidade se mantenha, se fortaleça e nos revigore rumo à evolução, ao autoconhecimento, ao autodescobrimento e à expansão para o amor. Gratidão a todos, até amanhã, e compartilhem sempre que você entender que algum desses encontros pode ser útil aos seus conhecidos, aos seus amigos. Grande abraço e até a próxima!